A gente fala agora sobre o setor sucroalcooleiro do Brasil. O desempenho da safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do país está mais lento neste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O ritmo de moagem está 26% inferior, comparando os 45 dias desta safra, que teve início no dia 1º de abril, comparando o mesmo período do ciclo passado. Essa situação de menos cana sendo processada impacta também negativamente na quantidade de açúcar e de etanol produzido pelo país. Dados divulgados pela única União da Indústria da Cana-de-Açúcar na manhã desta sexta-feira comprovam essa situação. Vamos aos números então. Os números trazem como base o período do dia 1º de abril até o dia 15 de maio, portanto, os primeiros 45 dias da safra 17/18. Em relação à moagem de cana, veja o quanto cai na comparação com a safra passada. Enquanto nesse período do ano de 2016, a região centro-sul do Brasil processou 108.800.000 toneladas da matéria-prima, nesta temporada foram até o momento 80.200.000, portanto um ritmo de moagem 26% mais lento. Menos cana sendo moída, menos açúcar sendo produzido, enquanto no período do ano passado a região centro-sul fabricou 5.300.000 toneladas do adoçante. Neste ano, neste período, foram 3.900.000, queda também de 26%. A produção de etanol caiu 29,5%, com 4.400 bilhões de litros sendo produzidos nos primeiros 45 dias da safra passada para 3.100 bilhões litros, portanto, ritmo de moagem menor, impactando diretamente na menor quantidade de açúcar e de etanol sendo produzidos. Agora, em relação ao açúcar total recuperável, que é a sigla ATR, que representa a qualidade da cana, ou seja, a capacidade dela em fabricar açúcar ou etanol, isso também está pior. Veja comigo na sua tela que enquanto na safra 2016-2017, até este período do ano, o índice era de 119,89 quilos de teor de ATR por tonelada de cana processada. Nessa temporada 17/18, isso está menor, está em 116,53 quilos por tonelada. Dados, portanto, que mostram a situação atual da safra de cana-de-açúcar do Brasil, não tem dado indícios de que ela vai ser tão positiva, pelo menos quanto foi a do ciclo passado. Em relação à segunda metade do mês de maio, período em que estamos agora, a situação também não é favorável não. Choveu muito nesse período na região centro-sul do país, que também trouxe impactos negativos para a atividade de colheita da cana, diminuindo por sua vez a cana processada e, é claro, a produção dos seus derivados, açúcar e etanol. Em relação à produção de açúcar, a situação é bastante preocupante, isso porque pode atrasar os embarques do Brasil deste produto. Há uma fila de navios aguardando para receber esse açúcar para levar ao exterior e a produção está menor. De acordo com analistas do setor, a situação pode, portanto, atrasar o cronograma de vendas de açúcar do Brasil. Essa situação não estava sendo esperada, uma vez que essa época do ano é tempo de seca, portanto, de um volume mais abundante. Além de prejudicar essa situação dos embarques de açúcar do país, a chuva em excesso na região centro-sul do Brasil também impacta no etanol, menos etanol sendo vendido e isso, portanto, aumenta a concorrência. Para o mercado, essa é uma situação positiva, uma vez que atrasa a queda no preço do etanol que se viria daqui para frente. Vamos saber agora, então, com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima vai melhorar na região centro-sul do Brasil para permitir um melhor avanço das atividades da cana. O mês de maio vem registrando chuvas acima do que é normal para a época do ano sobre o centro-sul do Brasil. Especialmente no sudeste e no centro-oeste, já é normal as chuvas pararem nesta época do ano em grande parte dos estados. No sul, apesar da chuva ainda ser frequente, o volume de água tem sido muito expressivo. Então, boa parte destas regiões tem apresentado volumes acima do que é normal para o mês. E isso tem provocado transtornos para as atividades no campo, no sul do Brasil para as atividades de plantio e também colheita, e principalmente no sudeste, algumas áreas do centro-oeste, a chuva em excesso tem atrapalhado o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Agora, o índice de umidade no solo é bastante alto. A gente observa aqui entre o sul, São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, importantes áreas
produtoras de cana-de-açúcar, o índice de umidade no solo chega até 100%. E agora, nos próximos dias, a tendência ainda é de chuva forte, mas mais concentrada sobre o extremo sul do Brasil, principalmente aqui nas áreas produtoras do Sudeste e algumas áreas do Centro-Oeste. Neste período, teremos condições melhores para o corte e a moagem da cana-de-açúcar, porque pelo menos para os próximos 5 dias a previsão é de tempo mais seco e com elevação das temperaturas. Agora aqui para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas é uma chuva que não chega a impactar nas atividades no campo. No decorrer do segundo período, do dia 31 de maio ao dia 5 de junho, a chuva até avança aqui pelo centro-sul do país, mas será uma chuva bem menos intensa do que vem ocorrendo nesses últimos períodos. O volume de água deve variar de 5 a 15 milímetros em boa parte das áreas produtoras de São Paulo, do sul de Minas Gerais e de Mato Grosso do Sul, também, assim como no interior da região sul. Então, é uma chuva que não deve paralisar por muito tempo as atividades de corte e moagem da cana. E no terceiro período, a chuva volta a se intensificar um pouco mais no sul do Brasil, mas em boa parte das áreas produtoras do Sudeste e do Centro-Oeste, a previsão é de predomínio do tempo seco. Se chover, serão pancadas bem mais isoladas e com baixo acumulado.